Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início a um novo programa da Igreja Cristã Maranata, denominado A História do Cristianismo. Estamos falando aqui do Manaim de Domingos Martins e estarão presentes conosco nesta live o pastor Luiz Eugênio. Pai do Senhor a todos. O pastor Luiz Eugênio Rosário dos Santos é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, bacharel em Direito, Filosofia e Teologia e tem outros títulos. E também, ao meu lado direito, está aqui o pastor Serlon Natividade de Moura. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Serlon é graduado em História pela UFES, bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá. Trabalha como professor na rede pública. Eu sou Antônio Carlos, já conhecido também, engenheiro civil, pastor, nós três pastores da Igreja Cristã Maranata. O assunto que dá início a este novo programa, a história do cristianismo, remonta desde a queda do homem. Nós vamos falar dessa história desde Adão até os presentes dias. E vamos dar início a esta primeira edição falando da queda do homem. O homem morava com Deus, mas pela sua transgressão, seu pecado, ele caiu da presença de Deus e foi lançado na terra para morrer. Mas Deus imediatamente, após a queda, que significava o afastamento completo de Deus, saindo dos planos de Deus, saindo dos mandamentos de Deus e caindo na forma mais profana que se possa imaginar, o homem passou a ser um ser da pior espécie. Mas Deus imediatamente providenciou um plano de salvação e de resgate. Este plano não provém do homem, provém dele mesmo. Ele mesmo deu a providência. A partir de Adão e Eva, começou a se observar que alguns homens das gerações futuras começaram a andar com Deus. E Deus começou a se manifestar a alguns desses homens. Alguns deles, Abel, Enoque, Noé. E quando chegou bem mais adiante em Abraão, Deus fez um acordo especial com ele. Ele foi um homem que agradou a Deus, andou na presença de Deus. Deus teve prazer na vida de Abraão, foi chamado o amigo de Deus. E Deus providenciou um plano muito grande através de Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que abençoaria a ele e toda a sua descendência. Então Deus já estava falando com Abraão de, além da aliança que fez com ele, faria aliança também com um povo inteiro que descenderia de Abraão. Abraão, aos 100 anos, Sara, sua mulher, aos 90, não tinham filhos de Sara. E Deus fez um milagre para que nascesse esse filho chamado Isaque. Quando Sara era estéril, 90 anos já tinha passado do tempo que a mulher pudesse gerar, com o ventre amortecido, então nasceu Isaque como um milagre, filho único. E começa aqui a dar vai aparecer na história a tipificação da pessoa do Senhor Jesus. Isaque é um tipo de Jesus. Então nasce Isaque, filho da promessa e de uma mulher que não podia ter filhos. Então Isaque é um milagre. E toda a descendência de Isaque, de onde viria o povo de Israel, é um milagre, porque foi gerado por Deus. Deus não tirou de nação alguma e nem nasceu pelos meios naturais. Nasceu por uma bênção de Deus. Depois de Isaque, a história aqui neste início vai precisar ser simplificada para nós alcançarmos os pontos
que o nosso rumo, nosso alvo, é chegar na história da igreja. Isaac gerou as 12 tribos de Israel, e muito tempo depois, quando Israel havia se multiplicado muito, Deus fez um acordo com este povo. Aqui é um ponto muito importante, porque vamos observar que o homem no mundo, quer dizer, o mundo todo, estava sem Deus. E Deus, então, separa uma nação e faz um acordo para que essa nação estivesse na presença de Deus. Nós não lemos nenhum verso da Bíblia ainda. Então, vou ler o primeiro verso, que fala da promessa de Deus para a salvação da humanidade toda, que está em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém, isso foi na queda do homem, na queda de Adão e Eva, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor estava dizendo que ia levantar alguém, esse alguém seria o Senhor Jesus, que seria descendente da mulher e que iria pisar a cabeça da serpente, nos dando a salvação eterna. Voltando à história agora de Israel, Deus faz um acordo, uma aliança, um pacto, um concerto com Israel. As bases deste concerto estão em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus faz, tirando do mundo pecaminoso, do homem afastado de Deus, ele faz um acordo para que esta nação passasse a andar na presença do Senhor. Dentre todos os povos da terra, somente o povo de Israel tinha um acordo com Deus. Era o povo separado por Deus, e as bases do acordo foram as seguintes: Deus usou Moisés para trazer um sistema de leis, mais de 600 leis, além dos 10 mandamentos. E o Senhor disse o seguinte: se andarem na minha lei, eu serei o seu Deus. Então, quais são as bases do acordo? O acordo é bilateral, né? Tem que ter as duas partes. A parte de Deus, aliás, a parte de Israel primeiro, andar na palavra de Deus. A parte de Deus, se andares na minha palavra, eu serei o seu Deus. Israel, durante longo tempo, andou na presença de Deus. Mas a partir de um momento, começou a acontecer alguns desvios da parte de Israel, que iriam caminhar para a invalidação do acordo que Deus fez. Feita esta introdução, falamos muita coisa aqui num curto tempo, né, uma parte da história para chegarmos à igreja. Vou pedir ao pastor Luiz Eugênio para falar a respeito dos desvios do povo de Israel. Bom, meus irmãos, dando continuidade aqui, como o pastor Antônio Carlos falou, Deus chamou Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, aquela sequência hereditária, para uma promessa de uma terra que eles iam possuir uma terra, mana leite e mel, né? Uma terra próspera, né? E o que ocorreu? Israel, como povo escolhido por Deus, ele tinha um acordo, né? Um acordo para cumprir as leis, tinha as leis para ser cumpridas, que eles descumpriram esse acordo. Em vários momentos o Senhor tentou restaurar e sempre ia e voltava e nunca chegava a questão. Como o Antônio Carlos leu no início, já havia promessa de Gênesis que o Senhor enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria Jesus, né? Já Gênesis prometendo isso. Nós vemos que no decorrer do tempo, Israel, o Senhor foi para o Egito, o Senhor tirou Israel do Egito, e era
segundo alguns cálculos de alguns estudiosos, no máximo 2 semanas ele sairia do Egito e alcançaria a Terra Prometida. Por aí, se alguns calcularem 2 semanas, vai ficar 40 anos no deserto. O Senhor moldando aquele povo para obedecer, moldando para atender à vontade dele. Né? Demoraram a entender. Às vezes nós demoramos a entender o que Deus quer, né? Mas às vezes, falando de Israel, às vezes muitos de nós agindo da mesma forma, né? O Senhor nos moldando para entender o que Ele quer das nossas vidas. Né? Nós vemos que após a Terra Prometida, depois de 40 anos rodando o deserto, circulando, tem várias histórias sobre a caminhada no deserto, né? O que ocorreu é que o Senhor tentou moldar o povo ainda mais uma vez, chamando os profetas. Os profetas, muitos profetas anunciaram para que o povo corrigisse seu caminho, acertasse a sua vida. Certo? Muitos profetas, durante toda a história do Velho Testamento, vai mostrar uma história de Deus querendo restaurar o homem. Tá, vamos dar alguns exemplos aqui, vão até, se o irmão puder projetar depois esses versículos, vai ser bom. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos lá. Começando aqui, por exemplo, em Neemias. Neemias 1,7 diz assim: de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés. Neemias 1,7 fala sobre isso, né? Aí depois vem o profeta Isaías aqui. Isaías 1,3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não me entende. Veja que a dificuldade de compreender o projeto de Deus ali, né? Às vezes isso acontece conosco também, nas nossas vidas. Né? Veja só, depois veio o profeta Jeremias. Jeremias, em Lamentações 1,12 diz assim: não vos comove isto, todos vós que passais pelo caminho, né? Jeremias 3,14 diz assim: convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor. Então, mais uma vez, o profeta Jeremias alertando também. Depois nós temos aqui na sequência Ezequiel 2,3 diz assim: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Veja só, mais um profeta alertando. Depois Daniel 12,9 fala: Daniel, vai, porque essas palavras são fechadas e seladas para o fim do tempo. Então Daniel já foi mais da profecia, né? Depois nós vemos profetas menores. Oséias 2,13: castigá-lo-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes, das suas joias. Ou seja, o Senhor falando que castigá-los devido a eles ter ido para a idolatria, né? Joel, depois do profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor queria que o coração dele estivesse ligado ao Senhor. Não veste, ficar rasgando veste, coisa aparente, né? Aí depois vamos para o profeta Miqueias. Miqueias 6,3 diz assim: o meu povo que tenho feito e que te enfadei, testifica contra mim. E o povo testifica contra mim. Ou seja, eu estou falando que o povo parece estar enfadado do Senhor, não querendo ouvir a voz do Senhor, né? Aí Abacuque 1,6, outro profeta falando: suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, e marcha largura da terra, para apoderar as moradas que não são suas. Aqui é uma palavra profética, mas na verdade que ela também: o Senhor suscitou os caldeus para destruir Israel. Até Abacuque, ele perguntou: Senhor, mas você vai enviar uma nação pior que nós para nos destruir? O Senhor falou: depois eles vão ser punidos também. Então veja só, vê a sequência em Abacuque. Depois, já indo em Malaquias, que é o último livro da Bíblia, Malaquias 1,2 diz assim: e vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Veja só, em toda a história do Velho Testamento, o Senhor sempre trabalhando com Israel, tentando que eles voltassem a entender que Deus o amava, né? Amava aquele povo. Mas eles iam para o lado da idolatria, abandonavam o Senhor tentando restaurar, mandava um profeta, mandava outro. E nós vamos chegar depois em Malaquias, depois o irmão deve comentar, nós aí vamos chegar exatamente no chamado silêncio profético. Não adiantava falar que não ouvia mesmo, né? Falava, daqui a pouco ele fala: não, vamos acertar, daqui a pouco voltava tudo de novo. Então, nós vamos depois explicar sobre o silêncio profético, o que aconteceu, esse silêncio, por Israel não ouvir a voz de Deus, por Israel apostatar da fé, o que veio acontecer. Mas antes eu acho que o
o pastor Serlon, que ainda tem alguns comentários a fazer aqui ainda. A paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Carlos, pastor Luiz Eugênio, irmãos. O pastor Antônio Carlos começou falando a respeito de um pacto, de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Toda a condição que Deus deu a esse povo de servi-lo, de conhecê-lo e ser uma nação sacerdotal. Porém, Israel falhou, como o pastor Luiz Eugênio colocou, apesar das advertências dos profetas, apesar de toda a orientação do Senhor, a grande falha de Israel foi a idolatria. E por mais que houvesse alguns momentos de avivamentos, alguns reis de Judá foram bons reis, levaram o povo ao avivamento, mas, no geral, o povo se desvia do Senhor. E nesse desvio, nesse processo de afastamento de Israel, como o pastor Luiz Eugênio já colocou, haverá um período em que Deus deixará de falar com Israel. Não haverá mais voz profética, o período chamado de interbíblico, que será abordado posteriormente. Quando o Senhor Jesus vem, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, o povo de Israel, no seu conjunto, não o recebeu, não o reconheceu como o Messias profetizado no Velho Testamento. Cumpriu-se aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então aqui, João, o evangelista João, fala a respeito da rejeição do Senhor Jesus, da sua atuação como Messias, pelo povo de Israel como um todo. Ainda que alguns judeus tenham crido, tenham sido discípulos, tenham seguido ao Senhor Jesus, a igreja, originalmente, os primeiros membros da igreja eram judeus, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus e que foram batizados com o Espírito Santo. Mas a nação de Israel como um todo não recebeu o Senhor Jesus. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, na rejeição de Israel, houve um novo momento na história da revelação da salvação, em que agora vai ser alcançada a igreja gentílica, a igreja que vai ser formada por pessoas, não apenas de Israel, mas de todos os povos, de todas as nações que foram alcançados pelo Evangelho eterno. Agora, Deus não faz as coisas de improviso, não é verdade? O Senhor tem um plano eterno e dentro do seu plano, no Antigo Testamento, embora, vou repetir aqui uma expressão que o pastor Antônio Carlos usou, de todos os povos da terra, somente um tinha um acordo com Deus, que era Israel, mas em vários momentos do Antigo Testamento é possível perceber que havia um plano de Deus para alcançar os gentios, para alcançar os outros povos. Quando o Senhor chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, o versículo 3, o Senhor disse que abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão, que amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoaram, e o Senhor disse também que em ele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então é interessante isso, irmãos. Todas as famílias da terra seriam alcançadas pelo projeto de Deus, começando com Abraão, do qual Deus suscitou uma nação, o povo de Israel, mas havia um plano para alcançar todas as nações da terra. Em vários momentos do Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas que não eram de Israel, que eram gentílicas, mas que tiveram uma experiência com o Senhor, que se converteram. E a Bíblia registra, por exemplo, a história de Raabe, a história de Ruth. Eram gentílicas, mas foram alcançadas pelo Deus de Israel e, inclusive, ingressaram na genealogia do Senhor Jesus. E ainda no livro de Cantares de Salomão, que tem sido uma bênção, na obra do Espírito Santo, temos desfrutado dos mistérios da revelação que há em Cantares, há uma vasta profecia a respeito desta igreja. O livro de Cantares de Salomão é uma profecia a respeito da igreja do Senhor Jesus. E em Cantares capítulo 1, versos 5 e 6, a igreja, ela diz que ela é morena, mas formosa. Ela diz aqui no versículo 6, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Uma igreja gentílica, né? A morenidade aqui mencionada fala de uma mistura de etnias, de povos diferentes, e o sol resplandeceu. Por um aspecto, as lutas que vieram, mas por outro, a revelação de Jesus, o sol da justiça, profetizado no profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, que diz que para todos aqueles que temessem o nome dele, nasceria o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então o sol resplandeceu sobre um povo, uma igreja, agora não mais constituída apenas por israelitas, por judeus, mas povos de todas as nações, línguas, etnias, que foram alcançados pelo Evangelho eterno. Portanto, o advento do tempo da igreja
Não é um improviso do projeto de Deus. Deu errado com Israel, então eu vou mudar meus planos. Não, já estava dentro de um plano profético do Senhor alcançar todas as ações, fazendo com que aqueles que creem no nome de Jesus possam ser partes dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel. Amém. Importante, nós estamos chegando já ao final, o tempo nosso aqui no programa, mas é importante, nós chegamos até o final do Velho Testamento, mas seria importante depois nós fazer um comentário breve, mas necessário, sobre a estátua de Daniel, certo? Porque a estátua de Daniel vai mostrar uma história que vem até chegar nos dias de Jesus, né? Do cristianismo, a história do cristianismo. Depois, acho que no próximo programa poderiam comentar, antes de entrar no silêncio profético, nós falávamos sobre a estátua de Daniel e aqueles animais, a simbologia ali, porque ali é uma história que continuou, né? Sim. Foi a igreja, ou seja, Israel, estava no cativeiro babilônico, devido à desobediência, né? E o Senhor mostrou aquela estátua que seria a continuação da história da humanidade, como é que seria, né? Até os dias atuais, né? Perfeitamente. Então é uma coisa que nós podemos abordar no próximo programa, né? Agora, meus irmãos, como observaram, nós fizemos uma viagem assim a jato. Partindo do Gênesis, já chegamos na época de Jesus. O pastor Luiz Eugênio falou em nós retornarmos para agora pousar num ponto da palavra para começar uma história contada com mais detalhes. Mas eu gostaria ainda, pastor Luiz Eugênio, pastor Serlon, de voltar na questão do desvio de Israel. Então, vamos fixar uma coisa. O homem estava sem Deus. Deus deu uma providência para que o homem se reconciliasse com ele. Essa providência veio de cima, veio de Deus. O próprio Senhor sondou os corações daqueles que eram considerados justos aos seus olhos, dentro do seu critério, e falou com essas pessoas. Depois formou uma nação. Nós falamos das bases do acordo chamado Velho Testamento. Mas Israel não conseguiu andar neste acordo, rapidamente se desviou. Digamos que as leis e os mandamentos eram perfeitos, mas eram superior à capacidade deles de andar na presença de Deus segundo esses mandamentos. E eles começaram a se desviar. O pastor Luiz Eugênio mostrou, o pastor Serlon mostrou os grandes desvios de Israel. Ora estavam na presença do Senhor, ora se desviavam. A época dos juízes foi uma época péssima. De vez em quando o Senhor mandava um salvador, eles voltavam à presença de Deus, daqui um pouquinho se desviavam novamente. E o Senhor, no andar do tempo e no lidar com Israel, percebeu, textos aqui citados pelo pastor Luiz Eugênio, estendi minhas mãos a um povo contradizente, um povo que não andou nos meus caminhos. Mas chegou um momento que Israel se desviou mesmo. Teve a passagem do cativeiro da Babilônia, onde Israel foi levado para o cativeiro. O Senhor mandou destruir Jerusalém, porque Jerusalém só tem validade para Deus se tiver as pessoas na presença dele habitando em Jerusalém. Voltaram do cativeiro, tornaram a se desviar. Então o Senhor, chegou um momento que ele disse que ia fazer um novo acordo. Eu vou ler o texto que está no profeta Jeremias, capítulo 31, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um concerto novo. Uma pausazinha aqui. Ele fez um acordo com Israel, uma aliança, que foi o Velho Testamento. Israel se tornou o povo de Deus. Israel se desviou constantemente e agora o Senhor os repreende, dizendo que ia fazer um novo acordo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está falando de Israel. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior
e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O que o Senhor estava dizendo através dessa repreensão, dessa profecia a Israel? Que ele ia fazer uma nova aliança. Essa nova aliança é o Novo Testamento no nome do Senhor Jesus. Aí alguém dirá assim, mas isso não é com a igreja? Isso precisa ser explicado. Nós vamos explicar isso nas edições que virão, não é? Mas o acordo foi com Israel. Mas depois foi estendido à igreja. Mas isso nós precisamos de mais detalhes para falar. Chegando nesse ponto, pastor Luiz Eugênio propôs aqui que nós falemos um pouco sobre Daniel. Falar porque a história bíblica, não digo bíblica, a história do cristianismo, a história do homem, vai entrar em Daniel, não tem jeito, né? Sim. É. Então nós poderíamos, na próxima edição, falar sobre o livro de Daniel e depois nós darmos um salto para o silêncio profético. Perfeitamente? Perfeitamente. Isso mesmo. Meus irmãos, então assim nós encerramos esta primeira edição deste novo programa da Igreja Cristã Maranata, chamada A História do Cristianismo. Agradecemos a presença de todos, nos prepararemos para a próxima edição. A paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio, a paz do Senhor, Paz, Senhor. pastor Erlon, a paz do Senhor, todos os irmãos.